Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês de Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eu gosto muito desta palavra. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo que Deus criou é perfeito. Tudo que Deus criou é puro, é santo. Tudo que Deus criou já é harmonioso, já é perfeito. E por que muitas vezes nós não enxergamos essa perfeição? Porque nós ainda não estamos com a nossa visão espiritual totalmente de forma que nós possamos compreender esta perfeição. Nada do que Deus tenha criado precisa de um ajuste, precisa de um jeitinho para ficar melhor. Não precisa. O que muitas vezes nós vemos é que precisamos de tempo, e o tempo que eu falo, ele não é o tempo humano, é nós entrarmos na compreensão da eternidade, a compreensão do que é eterno, no outro e em nós mesmos. Quando nós vamos para essa coisa da eternidade e saímos dessa coisa temporal, do tempo aqui e agora, nós conseguimos enxergar toda a perfeição de Deus. Porque mesmo que aquilo que nós estamos enxergando pareça defeituoso, pareça incoerente naquele momento, isto não é a real situação daquilo que nós estamos enxergando, porque nós temos que olhar com o olhar da eternidade. Vamos falar claramente. Se nós olhamos para uma pessoa e nós vemos nesta pessoa muitos defeitos, muitos, será que essa pessoa ela será assim para toda a eternidade? Será que nunca haverá uma mudança de conceitos, de consciência nessa pessoa, que ela possa se modificar e se arrepender de algumas coisas e ter uma mudança, uma regeneração no seu caráter, no seu conceito? Claro que pode. Quantas pessoas já modificaram? Mesmo aqui nesse plano, quanta modificação existe? Mas mesmo que a pessoa não modifique nesse plano que eu digo, nessa crença da vida material, a vida é eterna. Ela vai ter o seu aprendizado, e o aprendizado continua eternamente. Todos nós, mesmo quando fizermos a passagem e sairmos dessa crença de vida na matéria, nós estaremos também tendo o nosso aprendizado. Então, todos nós somos seres que já estamos vivendo a imagem e semelhança de Deus. Mas quanto mais nós compreendermos isso, quanto mais nós entendermos isso,
E quanto mais nós nos aproximarmos da compreensão de Deus, mais essa imagem e semelhança de Deus vai se mostrando mais nítida, mais perceptível. Então, mesma coisa o nosso próximo. Muitas vezes ele ainda não teve as oportunidades de aprendizado, de conhecimento de algumas coisas que nós já tivemos. Então nós precisamos ter essa paciência. No devido tempo, ele vai demonstrar tudo o que nós queríamos que ele demonstrasse. No devido tempo, tudo é formoso, tudo estará formoso porque Deus criou desta forma. E outra coisa, outra percepção também importante é nós trazermos a responsabilidade para nós mesmos. Porque se nós não estamos vendo o nosso próximo ou a nós mesmos, porque nós também temos que nos ver de uma forma perfeita, pura, inocente, sem culpa, sem culpa, sem medo. Quando eu digo sem culpa, é olhando para o homem espiritual. Saber que é lógico que nós temos que ter a nossa conduta sempre, procurar a nossa conduta sempre correta. Mas o homem espiritual, ele está sempre correto e ele é sempre puro e inocente. E é por isso que nós podemos nos voltar para ele a todo momento. Então, nós precisamos limpar a nossa visão espiritual, tanto em relação ao nosso próximo, como em relação a nós mesmos. Se nós não estamos enxergando essa perfeição criada por Deus, nós vamos ter que fazer um trabalhinho em nós, que é o trabalho de compreender mais a Deus, compreender mais essa vida perfeita de Deus, essa criação perfeita de Deus, para nós podermos enxergar o nosso próximo e a nós mesmos de uma forma perfeita, de uma forma pura, espiritual. Porque enquanto nós estivermos vendo defeito no outro, ou defeito em alguma coisa criada por Deus, é porque nós não estamos ainda com a nossa compreensão totalmente iluminada. O homem espiritual, ele sempre está em perfeição, ele sempre está na perfeição do Cristo. O que acontece é que às vezes o homem carnal demonstra algum tipo de imperfeição, mas nós não podemos olhar esse homem carnal. Se nós ficarmos olhando esse homem carnal, o homem espiritual, que é o Cristo, nunca se manifestará, porque nós estamos olhando o homem material. E não é esse homem material que nós temos que ver, nós temos que procurar a perfeição do homem espiritual, do homem criado por Deus, no outro e em nós mesmos, tá? E quando nós começamos a fazer esse trabalho de uma forma muito persistente, muito séria, vendo só o Cristo no próximo e em nós mesmos, com bastante perseverança e compreensão, aquele homem espiritual, aquela perfeição espiritual começa a aparecer. E quando ele começa a aparecer, isso aqui que está em Eclesiastes, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Esse devido tempo começa a aparecer, que é o homem
espiritual, o homem formoso, formoso no sentido das luzes espiritual, da compreensão espiritual, que começou agora a aparecer, a aflorar, e é perceptível. Perceptível para quem? Para quem consegue enxergar esse homem espiritual, esse Cristo, para quem se esforça por enxergar esse Cristo no outro. E, consequentemente, se você consegue enxergar o Cristo no outro, você também consegue enxergar o Cristo em você mesmo. Porque não existe o outro, não existe eu e o outro, só existe um, só existe uma mente, só existe um Deus. Então não existe separação. Enquanto nós estivermos falando em separação, nós não vamos conseguir grandes coisas. O que existe é um Deus, um único Deus, uma única mente, uma única criação, que é a perfeição que Deus criou. E ela aparece em mim e no outro quando eu compreendo que só existe um único Deus e que todos nós somos filhos de Deus e por isso nós somos irmãos e não podemos jamais ver o nosso próximo ou a nós mesmos de uma forma errada, que não seja a forma como Deus criou. E a forma como Deus criou, ela no devido tempo, ela se mostrará totalmente formosa, totalmente perfeita, porque ela é perfeita, ela sempre foi perfeita, mas é necessário que nós façamos esse trabalho para enxergar a perfeição da obra de Deus, que já é a perfeição correta e certa, porque Deus só criou o bem, e tudo que Deus criou é o bem. Tá bom? Então é isso. Vamos nos aprofundando mais, procurando compreender cada vez mais a Deus de uma forma de um Deus que é amor, que é espiritual e que só criou o bem. Nunca nós pensemos de forma diferente, porque Deus só criou o bem, porque Deus é amor. Tá legal? Então, tchau e boa noite. Tchau.